Ô, Márcio, fala pra mim dessa categoria aí que tu quis fazer. Então, na verdade, a gente não tem um piloto de Fórmula 1 hoje em dia correndo, né, brasileiro, na Fórmula 1. E isso era 2010, eu resolvi montar uma categoria que chamava Fórmula Futuro. E eu comprei 20 carros na Europa, dinheiro do meu bolso, acreditando, né, em trazer 20 carros, porque faltava uma categoria de base aqui no Brasil. E a gente montou o campeonato. O campeonato era, pra você ter uma ideia, o campeonato era um dos campeonatos mais baratos do mundo. Né, a gente tinha uma equipe que tomava conta de todos os carros, né, que era a JL, que toma conta da Stock Car e é mais importante no Brasil, essa empresa, né? E aí a gente montou o campeonato, corria a Fórmula Futuro, com os pilotos saindo do kart, indo para a Fórmula Futuro. É como se fosse uma primeira etapa. Saiu do kart e vai para a primeira categoria. E aí a gente tinha 20 carros, corria 15. Aí o segundo ano a gente continuou, deixamos o campeonato mais barato ainda, corria 12, 13, não tinha piloto para correr. E encerramos o campeonato. Entendi. Mas por que será que não tinha piloto para correr? A gente conseguiu patrocínio, na época a Fiat ajudava, a gente conseguiu patrocínio, tipo, metade do dinheiro que eu pus voltou. Mas o resto eu perdi. Tentando ajudar o automobilismo no Brasil. E era bem feito, não é que tipo assim, você fez errado. Não, a gente tinha um campeonato de Fórmula Linha, que era os carros o Linha virou um sucesso, tinha uma super... era um super campeonato. Adoro esse carro também. E aí tinha o Linha e o Fórmula Futura. A gente montou o campeonato. Infelizmente não foi pra frente. Mas assim, porque você tá falando porque não tinha piloto. Não tinha piloto. Mas será que é por quê? Porque o que aconteceu os caras não têm esse sonho? O que aconteceu na época, que talvez a gente fez para ser o mais barato possível. Nessa época, né? De 2010, 2011. Tá. O que aconteceu foi que a gente resolveu pôr uma equipe tomando conta de todos os carros. E aí hoje, para você ter uma ideia, esse ano começou a Fórmula 4. A Fórmula 4 fez a mesma coisa, parecido com o que eu fiz, só que eu até também ajudei, falei assim, passa o carro para as equipes tomarem conta, 3, 4, 5, 6 equipes, para fazerem cada piloto na sua equipe, em geral. Porque antes da Fórmula Futuro tinha uma categoria que era a Fórmula Renault, e encerrou, faliu no Brasil a Fórmula Renault, e todas as equipes que corriam, né, a gente tinha no kart, a gente tinha algo negativo para os pilotos que corriam de kart sobre a Fórmula Futuro. Não sei se vinha das equipes, não sei como aconteceu. E no final, talvez esse tenha sido algo que a gente tentou fazer da melhor maneira possível para custar o menos possível, né, era muito barato para os pilotos. Era uma categoria muito acessível, entendeu? Você imagina que a galera não via na Fórmula Futuro um futuro de verdade? Cara, tem muita teoria, né? E infelizmente... Mas na verdade o futuro não vem da Fórmula Futuro, né? Isso daí vem para você se preparar para ir para a Europa ou para os Estados Unidos. Você está tentando ajudar o moleque que sair do kart. Não são épocas, né? Hoje provavelmente... o cara ia querer muito, né? Tanto é que procuram ainda aquele carrinho para... Porque o cara treinar, né? Tem que preparar para depois andar de Fórmula 4 e tal. Hoje, a Fórmula 4 é a maior chance que o brasileiro tem. E é importante que o Brasil dê valor a isso, porque assim, é muito difícil para o Brasil fazer vingar tudo que tem para acontecer por falta de patrocínio, por falta de apoio, por uma série de coisas. Moeda também, nossa moeda é muito desvalorizada, é 5 para 1. Um bico aí daquele... fica tudo muito caro, né? O cara bate, quebra um bico, são $6 mil. Você leva isso para real, desencoraja qualquer um, né? É doido, entendeu? Mas o que acontece? Hoje, o meu filho, Fernando, que estava aqui quando a gente veio, ele está hoje na Fórmula 4 espanhola, graças à Fórmula 4 brasileira, que ele teve um aprendizado. É o mesmo carro. Chega lá, é um pneu diferente, mas é o mesmo carro, entendeu? Então o cara tem uma chance muito grande de andar bem lá com o carro que ele já conheceu. Mas se o Fernando pudesse ter andado numa Fórmula Future, como era assim, para pegar a manha, porque até era tinha um pouco menos de potência do que esse Fórmula 4, ou seja, era um degrau saindo do kart, né? E a gente acaba que não vê que foi dado o devido valor
por muitas coisas que, como eu falei, para mim o grande problema da vida é vaidade e o desconhecimento. Aí o Felipe tenta trazer uma coisa boa, mas aí o que acontece? Ele traz e entrega numa mão de uma pessoa só. Aí todas aquelas pessoas, as outras equipes que não estão recebendo nisso, começam meio que tentar dar uma queimada na categoria. Aí dão uma queimada na categoria, aí um começa a falar, aí pega um pai de piloto que acha que o filho dele é o Rubens Barrichello, o Felipe Massa, Ayrton Senna, só que, mas como é que esse menino não tomava pau desse outro menino aqui, o Felipe já não está fazendo os carros iguais, que não existe carro igual. E os carros eram sorteados, fazia uma corrida, sorteava os carros, a gente tentava fazer da maneira mais correta possível. Então acho que o que o Felipe estava tentando falar de uma maneira mais polida é que realmente ferraram ele e tentaram trazer por ignorância. Eu acho que as pessoas, o automobilismo, a gente tem que sempre tentar pensar de uma maneira mais aberta. Mas as equipes, porque foi aquela coisa, eu não estou ganhando, aquele não está... não, isso aí tem que acabar, porque o que tem para mim? Em vez de pensar o jeito que ele estava pensando. Ele estava tentando entregar de volta ao automobilismo o que o automobilismo proporcionou para ele. Isso foi uma ignorância muito grande. O que aconteceu? Desde então, até o ano passado, quando torceram a Fórmula 4, o que aconteceu com o piloto de monoposto no Brasil? Acabou. A gente teve aí... Tinha brasileiros na Fórmula 1 todos os anos. A gente chegou a ter 12 brasileiros na Fórmula 1. Acabou por quê? Porque a demanda foi diminuindo. Tudo bem, hoje a gente ainda tem alguns tentando chegar nessas duas categorias. Mas o que aconteceu? Um piloto que crescendo hoje em dia, os moleques querem correr. Contra nós na Stock Car, você pode ser um piloto profissional. Profissional, o que quer dizer? Você quer viver do automobilismo. Quando a gente começou a correr, todos nós tínhamos um sonho de correr na Fórmula 1. Mas a gente queria viver do automobilismo. Se a gente não chegasse lá, a gente ia estar correndo em algum lugar que estivesse pagando, né, pra gente sobreviver. E a Stock Car hoje dá essa oportunidade para essa molecada também, porque tem patrocínio, uma categoria saudável, e foi o que o Felipe estava tentando fazer com uma categoria de monoposto, que os caras acabaram, e aí o que aconteceu? É aquela coisa, né? Se eu não tenho, você também não vai ter e tá tudo bem, e acabou.